Se você, assim como eu, acredita que é errando que se aprende, então essas pessoas do vídeo de hoje aprenderam uma grande lição. Em 2010, esta repórter que cobria o Carnatal 2010, maior carnaval fora de época do Brasil, aproveitou a folia para descolar uma petoquinha durante a apresentação. Depois de fazer muito sucesso na internet quando o vídeo foi publicado em fevereiro de 2011, descobriram que, na verdade, o rapaz que a apresentadora lasca o beijo é o seu marido, o que tira um pouco da graça, né? Um participante do programa American Idol acabou tendo um beijo roubado da cantora Katy Perry, aquele que seria o primeiro beijo do rapaz. Em entrevista ao jornal The New York Times, o músico disse que nunca havia beijado ninguém e que estava aguardando o momento para compartilhar com alguém especial. O beijo foi exibido para todo mundo e gerou uma grande polêmica para a cantora. Este repórter levou uma bolada na nuca durante a transmissão de uma partida de vôlei pela Superliga Masculina de Vôlei. Ele estava ao vivo no momento em que foi atingido pela bola. O jornalista levou na esportiva e publicou o vídeo da cena nas redes sociais. Diversas estrelas estiveram presentes no Festival de Cinema de Cannes, mas quem chamou a atenção mesmo foi a Scarlett Ing, quando ao subir aos degraus do tapete vermelho, acabou perdendo o equilíbrio e caindo. A convidada tentou se equilibrar e avançar, mas caiu novamente, provavelmente por causa do vestido volumoso e dos saltos altos. Essa âncora do jornal da Band News cometeu uma gafe ao vivo após chamar o intervalo comercial que, por alguma falha técnica, acabou não entrando no ar. O sinal voltou para o estúdio e a âncora, acreditando não estar mais no ar, foi flagrada segurando um espelho e arrumando seus cabelos. O vídeo de uma menina de 12 anos sendo agarrada por macacos-aranha em um zoológico viralizou na internet e chamou a atenção de especialistas. A menina de 12 anos havia desrespeitado as regras do local e ultrapassado o distanciamento obrigatório do viveiro dos macacos-aranhas, e até mesmo começado a provocar os animais. No vídeo, que foi gravado pela amiga da menina, é registrado o momento em que um dos macacos se irrita e agarra os cabelos da garota. Este apresentador do bem-estar acabou se empolgando e tomou um grande tombo no programa. Ele tentava andar de hoverboard, que é uma espécie de skate eletrônico, quando se desequilibrou e levou uma baita queda ao vivo. Uma situação completamente desagradável e engraçada aconteceu durante uma reportagem. A repórter foi surpreendida com um arroto muito alto que o homem fez questão de soltar quando surgiu bem na frente da filmagem. Ele ainda caminhou de um lado para o outro da tela com a boca bem aberta, deixando o momento ainda mais desagradável. Em uma dos carros de som, os manifestantes... Esta repórter repercutiu nas redes sociais após uma participação ao vivo na transmissão da final da National Hockey League. A jornalista perdeu a paciência e acabou empurrando um torcedor que tentou invadir a imagem da câmera durante o trabalho dela. Essa apresentadora aqui não se conteve e teve uma crise de riso ao noticiar sobre a queda do prefeito de Senador Pompeu no Ceará. O político se machucou após se jogar nos braços do povo de cima de um palco. Esse negócio de se jogar em cima do povo nunca dá certo, né? Incrível. Isso dá cartão amarelo, hein? Em 2021, na época, treinador do Boca Juniors protagonizou uma cena inusitada. Durante a derrota do seu time para o Barcelona do Equador, o técnico acabou levando um carrinho e caiu no chão. Acontece que o técnico do Boca Juniors foi atingido por um jogador rival, que levou a pior em uma dividida dentro de campo e acabou caído no gramado com o jogador adversário. Este repórter estava filmando uma rua que era para estar sendo asfaltada naquele momento. E ele começa a chamada para o seu vídeo falando sobre a vereadora que foi contra os asfaltamentos de ruas sem necessidade, quando de repente ela bate a mão no celular e joga o mesmo ao chão. Uma mulher resolveu dançar e saltar atrás de uma repórter. No entanto, enquanto fazia tais movimentos, deixou escapar o seio esquerdo em plena transmissão ao vivo. A blusa que ela usava não resistiu aos impactos dos pulos desenfreados e acabou deixando a parte íntima da mulher à mostra. Após o episódio, ela, que segurava um copo de cerveja, ainda esbarrou na jornalista antes de sumir do enquadramento do vídeo. Os apresentadores de telejornais são muitas vezes vistos como a própria imagem da serenidade. Não importa o quão terrível seja o assunto que estão relatando, eles devem manter a sua atitude séria e profissional em todos os momentos. Mas às vezes há histórias que são tão ridiculamente engraçadas que mesmo o âncora mais sério cai na risada. Acontece que um britânico chamado Tom decidiu viver nos Alpes como uma cabra por 3 dias e até mandou fazer próteses especiais para poder andar como um caprino.
Tom diz que começou esse projeto porque queria fugir do estresse da vida moderna, mas, eventualmente, se transformou em uma paixão. Não teve jeito, né? A apresentadora não se aguentou e simplesmente perdeu a compostura com um ataque de riso. Isso é dinheiro pra sua vida, mulher. Pode ficar em paz. Um vídeo que circula na internet mostra o momento em que a repórter é atingida por um cocô de pombo. Desesperada com a situação, ela pede socorro ao repórter cinematográfico. O jornalista estava na rua no centro da capital paulista, aguardando a entrada ao vivo, enquanto estava mexendo no celular e segurando o microfone, quando um homem se aproxima por trás em uma bicicleta. Ao chegar perto do repórter, o ladrão tenta puxar o celular, mas ele consegue reagir e segurar o aparelho. O homem continuou pedalando e a equipe do jornal até tentou pedir para as pessoas o pararem, mas sem sucesso. Essa foi por pouco. No dia 20 de dezembro de 2015, um americano fez uma baita confusão e acabou anunciando a vencedora errada do concurso. Ao vivo, Harvey anunciou a colombiana Ariadna Gutierrez como a Miss Universo 2015. Ela chegou a ser coroada, foi às lágrimas e deu aquele tchauzinho típico de Miss. Poucos minutos depois, o ator voltou ao palco, explicou a situação e se desculpou por um erro que admitiu ter sido dele e anunciou finalmente a vencedora correta, a filipina Pia Alonso. A situação foi tão bizarra que gerou uma enorme mídia em torno do concurso, um baita burburinho, e viralizou. Mesmo depois de completar mais uma década do seu lançamento em 2020, a saga Crepúsculo continua dando o que falar e muitos até ressuscitam micos causados pelos atores. Em 2009 foi o ano em que Kristen Stewart usou um tênis no tapete vermelho do MTV Movie Awards, e naquele ano, a atriz também deixou seu prêmio cair no chão em pleno palco do evento. O dono de um cão de raça Golden Retriever se surpreendeu ao se deparar com seu cão imitando o seu jeito de andar. É que por causa de um acidente, o homem precisou enfaixar o pé e começou a andar mancando por conta do ocorrido. Esse apresentador nos lembra aquele garoto que todo mundo conhecia no ensino médio, que parecia ter mais impressões de Jim Carrey do que habilidades sociais. Lembre-se em 2018, quando ele acidentalmente caiu durante um programa ao vivo. Ele provavelmente estava ensaiando por semanas. Uma meteorologista teve um choque quando uma aranha gigante apareceu acima de sua cabeça enquanto alertava os espectadores sobre as chuvas que se aproximavam. A meteorologista gritou quando as pernas da aranha começaram a rastejar na lente da câmera durante a transmissão ao vivo. A modelo e apresentadora Larry Tilleman passou vergonha após se aventurar em um polydance em um programa francês. Durante a dança, ela que foi Miss França em 2011, tentou fazer um difícil movimento e acabou caindo com o pescoço no chão. Em seguida, ela foi socorrida por seu companheiro de apresentação. Em 2016, a apresentadora Alina Moore, da Fox News, passou por uma situação constrangedora durante uma transmissão ao vivo quando deixou a sua calcinha à mostra, sem querer. Ela conversava com o âncora Maxi Palma sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016, quando realizou um movimento com a mão que fez com que o seu vestido levantasse, deixando completamente à mostra sua roupa íntima. O colega não percebeu que a Alina ficou quase desnuda na TV. Ao perceber a gafe, a jornalista abaixou rapidamente as mãos e segurou a parte inferior do vestido. Apesar do constrangimento, ela continuou a transmissão normalmente. O âncora desse jornal não pôde deixar de rir desse esboço divulgado pela polícia da Pensilvânia em sua página no Facebook após um assalto a um mercado de agricultores. O rabisco infantil foi realmente feito por uma testemunha bem intencionada do crime. Mas certamente era estranho que a polícia o considerasse digno de ser compartilhado. Por outro lado, o lançamento desse esboço levou as pessoas a se apresentarem e o ladrão foi pego. Embora dar todo o crédito ao esboço seja bastante questionável, né? Essa garota do tempo deu o que falar nas redes sociais, após imagens de uma chamada ao vivo que viralizou. Ela apareceu com um vestido bem colado ao corpo e um super decote. Enviado especialmente para o jogo entre Argentina e Equador em Buenos Aires, válido pela eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o jornalista Juan Francisco mostrou mais do que deveria. Durante uma entrada ao vivo, ele acabou filmando a amante. A imagem cortou rapidamente. Um dos apresentadores começou a rir discretamente, enquanto o outro seguia com as informações. Uma cena curiosa foi protagonizada pela jornalista Daiane Enz, repórter da RIC TV, afiliada da Record TV em Londrina, no Paraná, e seu namorado, o bombeiro militar Wellington Fialho. A profissional de imprensa estava fazendo a cobertura de um incêndio que atingiu a zona norte da cidade paranaense e entrevistou ninguém menos do que o seu amado. O soldado falava normalmente sobre o caso quando decidiu roubar a cena.
Pediu a palavra para o apresentador, ajoelhou-se olhando para os olhos da namorada e pediu ela em casamento. A repórter parece ter ficado muito constrangida com o pedido, feito ao vivo diante das câmeras. Sem dar uma resposta para o namorado, disse que a situação era complicada e chamou o bombeiro para um canto. Dias depois, eles apareceram ao vivo para refazer a cena de uma maneira mais feliz possível. No ano passado, o rondoniense se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma vitória por 3-0 sobre o Operário. Apesar da boa vitória, o que realmente chamou a atenção e viralizou foi a entrevista depois da partida do atleta Berguinho, que vinha sendo o destaque do rondoniense. No decorrer do jogo, ele pediu para sair, ficou 7 minutos no vestiário e retornou 7 minutos depois. O motivo foi hilário. Que história foi essa? Não conseguiu segurar? Pô, a dor de barriga tava demais, mano. Não conseguia e tive que pedir pra ir embora, porque tava a ponto de sair no meio do jogo. Ed Redmayne no programa do Jimmy Fallon ensinando a dança do caranguejo de Os Segredos de Dumbledore. A cena é hilária. Bicampeã olímpica com a seleção brasileira de vôlei, a ponteira Jaqueline Carvalho causou um susto durante uma transmissão ao vivo do Sport TV. A atleta disse estar passando mal e desmaiou enquanto era entrevistada pela repórter, no intervalo da primeira partida da decisão da Superliga Masculina. Após o incidente, ela chegou a ficar deitada na beira da quadra por alguns minutos e a partida foi interrompida até que fosse retirada. Durante um link ao vivo, o apresentador da Fox News, Raymond, brincou, caiu da cadeira enquanto segurava um pouco de cerveja e tentava tirar uma selfie com a apresentadora Laura Ingraham. E embora as ações de Raymond tenham sido intencionais, para muitos usuários do Twitter, a simples visão de um âncora da Fox News desaparecendo no ar foi uma fonte genuína de deleite. Uma situação pra lá de constrangedora aconteceu, mais uma vez envolvendo uma reportagem da TV Globo. Acontece que ao vivo, um homem abaixou as calças para exibir as suas partes íntimas em transmissão da emissora dos Marinhos, deixando a repórter completamente sem jeito. Um apresentador da Band Natal caiu ao vivo ao tentar fazer um domínio de futebol no palco que se tornou um dos principais assuntos da internet. Após anunciar que a emissora exibiria o jogo entre ABC e América RN, da massa pegou-a e foi mostrar a sua habilidade com tudo. Perdeu o equilíbrio e acabou levando um tombo daqueles. O mais engraçado é a fala do apresentador antes de cair. Que intimidade é essa? E o bufo no chão. Não é a primeira vez que isso acontece, mas é sempre bom ficar sabendo de uma nova peripécia armada pelas crianças para deixar os pais de cabelo em pé, no bom sentido, é claro. Uma criança de 4 anos invadiu um telejornal ao vivo para chamar a atenção da mãe e acabou roubando a cena nos Estados Unidos. Enquanto a correspondente do canal NBC, Courtney Cubb, informava os telespectadores sobre as crescentes tensões na Síria, um de seus filhos gêmeos apareceu do lado dela e começou a cutucá-la. A jornalista bem que tentou disfarçar, mas quando a criança começou a chamá-la, ela teve que interromper a notícia. No ano passado, a jornalista Ionara UR, apresentadora do JR01, telejornal da TV Globo em Rondônia, cometeu uma gafe durante uma leitura de uma mensagem encaminhada para o programa. Ao invés de ter mandado um beijo para o pai do telespectador, ela disse: "Um grande beijo para você e também para o seu..." Acho que você entendeu, né? Imediatamente, Ionara corrigiu a fala e, rindo, levou as mãos na boca. "Seu pai!" disse em seguida sem perder a compostura. Também pro seu pai, Valkyra. Deu ruim, hein? Dan Johnson, correspondente da BBC News britânica, acabou cometendo uma gafe daquelas em uma transmissão ao vivo. Pensando que já estava fora do ar, ele soltou uma baita reclamação sobre o emprego. O problema foi que todo mundo ouviu, os telespectadores e os colegas de trabalho, e imagina só o arrependimento, meu pai amado. This job, man, this job. O jornalista trabalhava diretamente da Índia e estava comentando sobre a situação do Afeganistão, que teve a capital Cabul tomada pelo Talibã. Enquanto conversava com o apresentador que estava no estúdio da emissora em Londres, Dan teve alguns problemas técnicos e não conseguiu mais ouvir as perguntas do colega. Após esperar um momento para ver se a conexão retornava, ele balançou a cabeça em negativa e lamentou: "Este emprego, cara, este emprego." Um homem viralizou ao aparecer sem camisa e de cueca samba canção ao vivo em um noticiário de economia do canal de TV norte-americano CNBC. A participação especial aconteceu durante a entrevista da economista Karen Firestone ao apresentador Andrew Ross. Enquanto a conversa rolava, o homem passou andando ao fundo do vídeo. Juntando-se a Mark Ruffalo e Michael Sheen no sofá vermelho do Graham Norton, estava a apresentadora do Britain's Got Talent, Amanda Holden. Sem o conhecimento de quase todo mundo, Holden já foi campeã em ginasta e ainda mantém a sua aeróbica e elasticidade geral. Holden então corajosamente decidiu fazer uma parada de cabeça na frente de Ruffalo, Sheen e Norton.
A reação de Sheen, pra ser sincero, foi impagável. E achamos que Ruffalo fez algum comentário em seu ouvido sobre o fato de seu queixo estar mais ou menos no chão. A corrida promovida pelo fim de ano de 2016 parece não ter feito muito bem para o raciocínio lógico de algumas pessoas. Ao comentar os números da Mega da Virada, uma jornalista da Band News cometeu uma gafe daquelas e assassinou a matemática com seus cálculos. Primeiro foi informado que a Mega Sena daria um prêmio de mais de 200 milhões de reais neste fim de ano. Então, de acordo com a lógica da jornalista, dividindo todo esse dinheiro entre a população brasileira, aproximadamente 200 milhões de habitantes, cada um ficaria com 1 milhão de reais. Daria minha aposta, mas eu fico pensando, 280 milhões. Nós somos 200 milhões de brasileiros. Se cada um ganhasse 1 milhão, ainda sobrava 80 e todo mundo ficava feliz, né não, Isa? Acontece que fazendo os cálculos dessa forma, cada habitante brasileiro ficaria com nada mais, nada menos do que apenas R$1, e não 1 milhão, como comentou a jornalista. Essa repórter não conseguiu sequer noticiar algo após ventos fortes o atrapalharem. Ela até tenta ajeitar o cabelo e tirar a poeira dos olhos, mas não teve jeito não. Carta de memes atualizada com sucesso. Uma repórter da TV Globo viralizou a se disfarçar para surpreender um suspeito durante uma matéria exibida no RJTV2, em uma manobra genial. Anitta Prado escondeu o microfone da emissora e conseguiu abordar um dos investigados. Na cena que logo rodou a web, a profissional é filmada de longe, batendo a porta de um dos possíveis envolvidos no esquema. Só que quando o homem aparece, ela saca o microfone escondido de dentro do blazer e começa a questioná-lo. Além da jogada de mestre da jornalista, o que também fica visível é o semblante do suspeito. A princípio ele parece calmo e acolhedor, mas ao perceber que foi enganado, perde completamente a pose. A tradicional encarada em lutas esportivas é sempre uma oportunidade para fatos inusitados, né? Em um confronto pelo título de campeã peso-pena da Organização Mundial de Boxe, Eva Brodnicka foi protagonista de um desses acontecimentos. Durante a encarada com a argentina Edith Soledad, a polonesa achou que seria uma boa ideia tirar um beijo da boca da sua adversária. Edith não concordou e respondeu o beijo com um tapa na cara de Eva. Rapidamente, as duas foram separadas e, na luta, a beijoqueira levou a melhor, defendendo o seu título em casa. A lutadora de boxe, Ebony Breed, surpreendeu um repórter do Boxe King Media ao levantar a camiseta no meio da entrevista e exibir os seios através da lingerie transparente. A australiana usou apenas calcinha e sutiã na pesagem que antecedeu a luta no início do mês e o profissional pediu para que ela falasse sobre o figurino. A reação dela, no entanto, deixou o repórter sem jeito. O apresentador de talk show resolveu tirar onda logo com o Jack Chan, o provocando com vários golpes embaraçosos. Quando de repente Jack se irrita e dá um chutão para aprender que não se brinca com o mestre do Kung Fu. A atriz Natalie Morales resolveu ir com uma saia com uma blusa decotada para participar de uma entrevista com o apresentador Seth Meyers. Nas redes sociais, muitas pessoas comentaram a escolha do look. Homens disseram que não teriam conseguido prestar atenção no que ela falava se fosse um apresentador. Ela veio se defender das críticas nas redes sociais, alegando que era parte do corpo, algo normal. Fora dos protocolos. Enquanto hoje em dia, por conta do coronavírus, nós tomamos todos os cuidados para evitar o contágio, algum tempo atrás as coisas não eram bem assim. Esta autoridade nos dá um ótimo exemplo de que, em algumas situações, nós simplesmente esquecemos dos protocolos. Ela estava discursando sobre algo bastante importante e esqueceu e lambeu o dedo antes de virar a próxima página. Esse era um hábito comum antes da pandemia, mas pensando agora, parece algo completamente anormal. Lambida ao vivo. Reportagens com animais sempre são um sufoco para os jornalistas, afinal eles são muito imprevisíveis. E esta repórter teve uma prova disso. Uma das vacas que aparece na reportagem deu uma lambida nada agradável nela. E pela cara dela a gente percebe que ela definitivamente não estava esperando por essa. Tiro certeiro. Os jornalistas esportivos se arriscam um pouco para fazer boas imagens das partidas, e este fotógrafo de um jogo de beisebol experimentou na pele o que é isso. A bola passa direto pelo jogador e acaba atingindo em cheio, confundindo os nomes. Os resultados de concursos de beleza são muito sigilosos e só são passados para os apresentadores no último momento. E esta mulher acabou fazendo uma pequena confusão na hora de anunciar a campeã do concurso. Isso porque o ponto que ela estava usando teve uma interferência e ela confundiu os nomes. Coitada da candidata que foi iludida acreditando que tinha vencido a competição e no final teve que dar o prêmio para a verdadeira vencedora. História de pescador. Este repórter tentou fazer uma exibição ao vivo de como se pesca, mas parece que quem precisava de umas aulas era ele mesmo.
Ao invés de fisgar um peixe, ele só conseguiu fisgar um pato que estava nadando no lago. E como a reportagem estava ao vivo, ele não pôde pedir para que essa parte fosse cortada, roubando a cena. Essa repórter parece não ter escolhido o melhor dos cenários para gravar a sua reportagem na rua. Na verdade, o que chamou a atenção mesmo e roubou a cena foi o homem que caiu dentro do container de lixo. Aposto que ninguém prestou atenção no que ela estava dizendo. Home office. Quem estuda ou trabalha em home office sabe que esse pode ser um grande desafio. Seus pais abrindo a porta no quarto no meio de uma apresentação de trabalho importante, pessoas passando atrás da câmera, são coisas que se tornam comuns. E para quem tem filhos em casa, o desafio é ainda maior. Este repórter, por exemplo, teve seu escritório invadido pelos seus filhos, e a mulher que tenta resolver o problema só deixa tudo ainda mais hilário. Olha a onda. Algumas reportagens parecem ser fadadas ao fracasso, afinal, quem teve a brilhante ideia de colocar este homem para fazer uma reportagem tão perto do mar? É claro que deu errado. Ele foi atingido em cheio por uma onda e o guarda-chuva que ele estava usando não ajudou muito com isso. Distração. Algumas pessoas são muito distraídas e simplesmente esquecem o que estão fazendo, mas esta mulher passou de todos os limites. Ela está muito distraída, prestando atenção em seus pensamentos até que se dá conta de que está ao vivo. Cuidado com o vento. Essa repórter estava filmando a decolagem de um helicóptero, mas parece que eles não levaram em consideração alguns pontos na hora de pensar nesse cenário. É claro que ela acabou sendo atingida em cheio pelo vento e pela água, assim como a câmera que estava filmando. Além disso, eu imagino que tenha sido muito difícil escutar o que ela estava falando enquanto um helicóptero levanta o voo. Moscando. Esse jornalista estava sofrendo com uma mosca que o rodeava sem parar, e quem já passou por isso sabe o quão irritante isso pode ser. Mas, para surpresa de todos, ele resolveu derrotar a mosca de uma forma diferente. A comendo! Pois é, ele engoliu a mosca. Bom, pelo menos ela parou de incomodar. Cuidado. Esse repórter estava fazendo a cobertura de uma lente na rua, mas ele acabou tropeçando e caindo direto na água. E, para nossa sorte, tudo estava sendo filmado e nós podemos assistir essas imagens hilárias hoje. Ataque ao vivo. Como eu disse antes, reportagens com animais são muito arriscadas e essa aqui acabou muito mal para um dos apresentadores. E nesse caso, a reportagem estava sendo feita com um animal não muito convencional, um gambá, e o animal acabou se sentindo ameaçado no local e deu um banho de xixi no apresentador. Depois dessa, o apresentador precisou se retirar para tomar um banho. Afinal, o cheiro da urina desse animal não é nada agradável. Não era o que ele esperava. Esse jornalista estava fazendo uma reportagem na beira de uma piscina e ele resolveu entrar um pouco mais na água, mas parece que ele não esperava que a piscina fosse tão profunda assim e acabou se molhando inteiro. Depois disso, o melhor que ele pode fazer é entrar de uma vez por todas na água e aproveitar. Atrapalhando. Fazer reportagem na rua é uma loteria, pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. Afinal, a rua é um espaço público onde as pessoas circulam livremente e nem sempre elas percebem as câmeras. Esta mulher, por exemplo, parece não ter percebido que uma reportagem estava sendo feita e simplesmente parou na rua da câmera para falar com alguém. O jornalista precisou abandonar o que estava falando, já que ninguém prestaria atenção no que ele dizia enquanto ela estivesse ali roubando a cena. Jornal Canino. Parece que esse noticiário resolveu contratar uma jornalista diferente, mas Canino, o colaborador simplesmente aparece ao lado da mulher que está tentando apresentar ao público as notícias do dia, mas parece que a jornalista humana não está tão confortável assim com esse novo contratado. Já o cachorro não está dando muita importância para o mundo ao seu redor, ele só queria aproveitar e explorar um pouco mais o palco do jornal. Entrevistado mal educado. Esse entrevistado aqui não estava muito preparado para a entrevista e o resultado disso não foi um dos mais agradáveis. O repórter resolveu fazer uma entrevista ao vivo com um cachorro e claramente isso não era uma ideia tão boa assim. Afinal, quem que pode prever como ele iria reagir? No fim das contas, o cachorro mordeu o microfone do entrevistador e resolveu comer. Enquanto isso, toda a cena estava sendo transmitida ao vivo. Caminhão passando. Essa reportagem feita ao vivo capturou algo impressionante. A repórter estava fazendo a cobertura de uma competição de ciclismo. Normalmente, quando essas competições acontecem, os veículos são impossibilitados de passar. Mas esse caminhão não estava respeitando a regra e passou direto na pista, levando tudo que estava por lá. A reação da repórter é completamente de choque. Afinal de contas, quem poderia esperar uma coisa daquelas que aconteceria ao vivo, né? Destruindo Lego. Depois de sofrer com uma pergunta embaraçosa sobre o sabre de luz de Luke, Harrison Ford foi convidado pelo produtor associado de Conan, super fã de Guerra nas Estrelas, Jordan, para assinar o seu Lego Ultimate Collector's Millennium Falcon.
Essa foi a peça carro-chefe da sua coleção de Guerra nas Estrelas e disse que vale $5.000 e exigiu 60 horas de trabalho para montar. Enquanto Jordan entregava sua valiosa recordação para Ford, o ator de 73 anos acidentalmente as joga sobre sua cabeça. Vai de um item de colecionador a um balde de parafusos em menos de 2 segundos. Em 2020, um apresentador desastrado acabou destruindo uma moto Lego em tamanho real, feita com 75 mil peças. O momento é de desespero e o apresentador deu continuidade ao programa todo sem jeito. Camila Cabello. Em 2018, no Grammy, a grande premiação do mundo da música, as famosas que passaram pelo Red Carpet estavam maravilhosas. Sem dúvidas, elas capricharam na produção e uma das que mais se destacou foi Camila Cabello. A cantora apareceu com um vestido vermelho lindo da grife Vivienne Westwood, com o decote tomara que caia, algo que não é comum nos looks dela. Talvez por não estar acostumada, Camila enfrentou uns problemas com o decote solto. Durante uma entrevista para o canal E, o vestido da fada cubana estava mais largo e poderia ter deixado seus seios aparecerem. Mas Camila logo percebeu o acidente fashion e parou a conversa para arrumar o decote. Calma aí, preciso arrumar meus seios. Ela virou de costas para a câmera, arrumou o vestido e voltou para a conversa com tudo certo. Quem nunca, né? Camila mostrou que é bem simples enfrentar situações como essa. Não tem problema nenhum virar rapidinho ali e arrumar o look no meio da festa. Melhor tirar um tempinho e consertar tudo do que rolar um acidente fashion mais grave. Cabeçada. A ovelha camaronesa é uma das espécies mais raras do mundo e por isso costuma chamar a atenção de pesquisadores e entusiastas do mundo animal. Uma equipe de reportagem da BBC visitou um parque na Inglaterra para filmar o Cecil, um carneiro camaronês que vive por lá, quando foi surpreendida pelo comportamento do animal. Primeiro, o carneiro começou a tentar pegar um pedaço de comida das mãos de sua cuidadora, que estava sendo entrevistada. "Você é um pouco pedinte, não é?" brincou a repórter Kate Humble. Na sequência, Cecil foi para cima de um dos cinegrafistas da equipe que estava ajoelhado na grama. O animal então atacou as partes baixas do homem com uma cabeçada em cheio. O cinegrafista ficou estatelado no chão com tamanha dor. Segundo o divulgado, o comportamento agressivo não é uma surpresa para ninguém. No mesmo dia, o carneiro foi filmado dando cabeçadas na perna e mordendo os dedos da sua cuidadora. Gazélio. Sofia Vergara arrancou gargalhadas da plateia do programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, depois que o apresentador sugeriu que ela inalasse gazélio para ver como seria sua voz. A atriz colombiana aceitou o desafio e, após inalar hélio de uma bexiga vermelha, tentou falar em inglês "Meu nome é Sofia Vergara", mas teve um ataque de riso quando se escutou. "Meu nome é Sofia Vergara? O meu inglês é muito bom com essa coisa, não?" disse a atriz. Fallon não conseguia deixar de rir. O apresentador queria ouvir o som da voz da atriz mais bem paga da televisão, não apenas em inglês, mas também em espanhol. Espirro. Você já deve ter visto um cachorro espirrando, mas igual a essa Yorkshire, é difícil. A cadela se treme inteira toda vez que espirra. Seu tutor, Joama, conseguiu gravar um desses momentos e postou nas redes sociais. O vídeo logo viralizou e alcançou mais de 5,4 milhões de visualizações, 1,2 milhões de compartilhamentos e milhares de comentários. Joama estava sozinho no elevador com a cachorrinha e aproveitou que o elevador possui um espelho para gravar o vídeo com a cadela. Por coincidência, nesse momento que a pet espirrou e ele gravou. A cachorra então se chacoalhou inteira, uma fofura, mas não precisa se preocupar. O espirro é uma reação normal dos cachorros ao pó ou por alergia, e não significa necessariamente resfriado. Pescotapa. Em agosto do ano passado, durante uma transmissão para um telejornal esportivo turco, o jornalista Hüseyin Özkök sofreu uma espécie de agressão ao vivo. Trata-se do felino Oli, que durante uma transmissão subiu nas costas do jornalista e lhe deu um tapa na cabeça, sendo pego de surpresa pelo gato. O veterano jornalista riu da situação e o vídeo acabou ganhando espaço nas redes sociais. Com mais de 5.300.000 visualizações, o vídeo compartilhado por Hüseyin em seu Instagram mostra o momento exato em que o gato bate em sua cabeça com a pata direita. Após o incidente, o jornalista explica à âncora do telejornal que ele está hospedado na casa de um amigo, sendo ele o tutor do gatinho Oli. Invasão. Um homem armado invadiu um estúdio da emissora de rádio e televisão holandesa
que exibe o telejornal das 20. Antes do programa ir ao ar, pediu tempo para falar antes de ser dominado e detido, segundo imagens divulgadas pela emissora. Posteriormente, constatou-se que a arma do invasor era falsa. O suspeito tinha uma arma falsa impossível de diferenciar de uma verdadeira, informou a polícia holandesa em sua conta no Twitter, ressaltando que o rapaz de 19 anos não tem antecedentes. De acordo com vídeos de cerca de 5 minutos divulgado online no site NOS, o homem de terno preto, gravata e camisa branca tinha na mão o que parecia ser uma pistola equipada com silenciador. Ele soltou a arma após ser dominado por 4 policiais. Era um pouco antes das 20 horas locais, 17 horas de Brasília, quando o jovem invadiu a emissora e exigiu, por motivos até agora desconhecidos, o direito de falar antes de ser dominado, noticiou a agência ANP e segundo imagens difundidas pela própria NOS. De acordo com a emissora, o homem ameaçou uma segurança com a arma e pediu para ser levado ao estúdio do telejornal. O guarda o levou, porém, a um estúdio diferente, onde a cena foi gravada. Microfone roubado. Uma âncora de um canal de televisão russo fazia uma reportagem nas ruas de Moscou quando foi interrompida por um Golden Retriever. Brincalhão, o doguinho simplesmente pulou e roubou o microfone da repórter, que saiu correndo atrás dele. Nem preciso dizer que a cena viralizou, né? Às vezes tudo que a gente precisa é de um pouco de bom humor. O vídeo que fez sucesso na web mostra a jornalista fazendo sua transmissão quando, de repente, o Golden salta como uma flecha e rouba o seu microfone, chamando-a para brincar. Ela, desesperada, pois tinha de encerrar o programa, sai correndo atrás dele. E aí sim o cão achou que eles estavam brincando. Especialista em previsão do tempo, tudo o que a repórter queria era acabar a sua transmissão em paz. Susto. Chris Evans, o Capitão América no cinema, surpreendeu a colega de elenco Scarlett Johansson, a Viúva Negra, durante o programa The Ellen DeGeneres Show. A atriz inocentemente falava sobre a relação de trabalho dos dois, que se conhecem desde os 17 anos e já contracenaram em 5 filmes. "Então você conhece ele muito bem, né?", perguntou Ellen. "Eu conheço ele muito bem", respondeu Johansson. Ellen insistiu. "Conhece tudo o que ele vai fazer?" Logo depois, Evans entrou de surpresa no estúdio e deu um baita susto na amiga, que teve uma reação hilária. Seduzindo. Um vídeo viralizou na internet após uma mulher com um vestido rosa aparecer em uma espécie de talk show. O apresentador pediu para que ela virasse de lado e desfilasse, o que levou os telespectadores à loucura. Quem nunca passou uma vergonha, que atire a primeira pedra. Pois é, só que dessa vez você não vai precisar se esconder. Talvez só vai se identificar com as pessoas e bichanos desse vídeo. Em sequência inusitada, uma mulher cai no chão ao chegar em uma festa e, ao tentar se equilibrar, termina tirando o short de um convidado. E a história não terminou por aí. O homem acabou caindo na piscina da residência. Como dizia Tim Maia, um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. E essa menina com certeza deu um azar tremendo. O que deveria ser um dia divertido, ao assistir o filme da Barbie com as amigas e tirar uma foto no cenário montado no cinema, um homem simplesmente invadiu a foto e derrubou a caixa. Karma? Um rapaz que não teve sua identidade revelada foi flagrado por uma câmera de segurança, no momento em que tentava chutar um cachorro. A ação teve um final feliz para o doguinho, mas não se pode dizer o mesmo em relação ao humano. Natal tá chegando e parece que o Papai Noel vai se atrasar, principalmente após esse tombo na praia de Bakovem Beach, na África do Sul. Depois de cair, diante de uma multidão, ele se levanta e caminha em direção à praia como se nada tivesse acontecido. E ainda solta um ho, ho, ho. No caso desse cliente, o presente veio de uma forma diferente. O entregador do Mercado Livre foi filmado arremessando uma encomenda contra o chão. Imagens da câmera de segurança da casa do cliente que recebeu a entrega mostram um funcionário jogando o pacote no chão e depois percebendo que estava sendo filmado. Todo mundo aqui já viu uma cena parecida com essa. Um cachorro correndo atrás de diversas galinhas. A única diferença é que a proprietária não iria deixar barato. Para surpresa de muitos, a mulher sai correndo para espantar o cachorro, totalmente sem roupa. E o que parece é que as galinhas vêm primeiro antes de qualquer coisa, né? Uma repórter de TV se preparava para entrar ao vivo em um telejornal quando o cameraman resolveu pregar uma peça na jornalista. Momentos antes de entrar no ar, M do Ponte levou uma bolada de neve no rosto. Já em outra transmissão, uma reportagem acabou capturando um momento engraçado enquanto um jornalista estava fazendo uma chamada na praia de Santa Mônica, na Califórnia. No cenário atrás do repórter, uma mulher pedalava quando decidiu tirar uma selfie, mas acabou desequilibrando e caindo da bicicleta.
E essa torcedora desatenta que levou uma bolada incrível em um jogo de basquete nos Estados Unidos enquanto estava de olho no celular da amiga. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um motorista saiu de um automóvel. Em seguida, o carro perdeu o freio e desceu ladeira abaixo. Nas imagens, o homem tenta parar o carro, mas o automóvel ganha velocidade e acaba capotando após bater em outro. Esse homem aqui teve um dia de azar ao ver toda a sua coleção de vinhos simplesmente se quebrar no chão. Provavelmente a estrutura não suportou o peso e acabou cedendo e ele não pôde fazer nada. Essa senhora resolveu ignorar o aviso dos pedreiros e destruiu um dia de trabalho ao passar pela área com cimento fresco. Os pedreiros ficaram só observando ela deixar as pegadas pelo caminho. Na praia de Sardineiro, na Espanha, uma banhista se deu mal ao desafiar uma onda enorme que estava quebrando na costa. E a água acabou arrastando a mulher pela areia. Assim que vê a onda se aproximando, a mulher faz graça e dança diante da água, como se estivesse provocando a força do mar. No entanto, a banhista não consegue sair da areia a tempo e acaba sendo levada pela água. Um casamento tradicional tem padrinhos, festa, juiz de paz e dia da noiva. E um casório nada convencional teve de tudo isso. É que uma mulher se casou com um boneco de pano no interior de Minas Gerais e fez questão de dizer o sim em uma cerimônia clássica e daquelas de filme. Recentemente, ele postou um vídeo com um chá revelação que viralizou na internet. Cada vez mais estamos dependentes dos smartphones. Não conseguimos viver sem eles. E também não conseguimos pagar micos sem eles. Foi o que aconteceu com uma mulher em um shopping de Pequim, na China. Ela estava tão obcecada com seu celular, tão distraída, que nem percebeu uma fonte gigante que havia à sua frente. Ela caiu na água e, sem graça, a cliente se levantou rapidamente e, ao perceber que estava sendo filmada, cobriu o rosto com a mão esquerda e foi embora. Imagens impressionantes de um vídeo gravado na Rússia mostram um homem abrigado no topo de uma árvore após ser perseguido por um urso. O autor das imagens estava filmando televisores e carros antigos quando se deparou com a cena. Ele grava o que está acontecendo por alguns segundos e depois continua a fazer o próprio vídeo como se nada tivesse acontecido. Um pato se fingiu de morto após ser perseguido por um cão em uma estrada. O vídeo mostra a ave tentando escapar de seu perseguidor, mas quando percebe que não conseguirá, cai e se finge de morto. O cachorro chega a tirar o pato da via, mas parece desistir ao pensar que a ave estava morta. Em seguida, aproveitando a distração do cachorro, o pato sai em disparada e consegue fugir. Um rapaz quis mostrar que, além de mandar bem na academia, também é um tremendo pé de valsa. O problema é que ele não pensou que a combinação de seus passos de dança e a esteira poderiam resultar. Não deu outra. O vídeo viralizou e conta com diversos memes. Já nesse vídeo aqui, um homem está vestido com o agasalho da Adidas e cai de cara no chão. Seus antebraços amortecem a queda, mas então ele realmente aumenta a insanidade. Ele assume a força de flexão e então se lança vários metros no ar, quase como um gato. Em seguida, ele se arrasta para trás no chão antes de se lançar no ar novamente. Ele repete o processo várias vezes. No meio, ele faz movimentos estranhos com as mãos, onde transfere seu peso para a parte de trás dos pulsos. Em seguida, o vídeo é interrompido abruptamente. O vídeo gravado pelas câmeras de segurança de uma residência mostra o momento em que um gato está tomando água na piscina e seu irmão chega de mansinho por trás e o derruba na piscina. Um resgate nada convencional viralizou na internet. Um carro foi parar dentro de uma piscina. Mas e como o carro foi parar aí? Essa é a pergunta que muitos se fizeram ao ver a selfie. Informações de um site contam que o rapaz estava tirando o carro em marcha ré de dentro da chácara, quando tentou desviar de um vaso de plantas e acabou caindo na piscina. Ah, os bichanos, quando não estão dormindo, pode ter certeza que estão aprontando. Enquanto seu dono assistia a um jogo de futebol, o gato derrubou a TV no chão. Essas imagens mostram o momento em que duas jovens conversavam sentadas em uma calçada, na companhia de um cachorro e um gato, quando dois homens chegam em uma motocicleta. O passageiro pula da moto para tentar assaltar as mulheres. Ao descer da moto, a tira do chinelo do suspeito quebrou, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio. Ele tropeçou na calçada e o chinelo saiu do pé. O homem seguiu na direção das vítimas e tentou pegar o celular de uma das jovens, e um dos cachorros mordeu a canela dele. Os gatos estão entre as mais graciosas e requintadas criaturas, né? Por essa razão que, mesmo quando eles são antissociais e rudes, ainda encontramos um lugar para eles em nossas casas e em nossos corações. Mas e se seu gato rude e atrapalhado acabasse derrubando o seu novo PlayStation 5, hein? Ele ainda teria o espaço no seu lar? Com certeza foram as dúvidas que passaram na cabeça dessa família.
Esse é o momento hilário em que um pequeno rato salta de um pote para dentro de um carro e faz o motorista gritar de medo. Alessandra filmou sua amiga resgatando um ratinho bebê em um pote de vidro cheio de queijo, depois de passar um longo tempo tentando pegá-lo. E ao filmar o ocorrido, o rato, então, na tentativa de fugir, acaba pulando dentro do carro para o desespero do motorista. E você pode ver os gritos no fundo. Durante uma entrada ao vivo em uma área externa, um repórter chileno foi surpreendido por um pássaro que pousou em seu ombro. Sem saber o que fazer, o comunicador ficou apontando o pássaro e chamando seu colega que apoiava o link ao vivo para ajudá-lo. Mas o comunicador não esperava que o animal arrancasse um fone de ouvido sem fio que ele carregava em sua orelha. Após pegar o objeto com o bico, a ave voou, deixando o repórter sem seu material de trabalho. Em uma entrevista no programa de televisão Daily Buzz, uma atriz americana, comediante, escritora e ativista acaba apalpando seus seios ao vivo enquanto exclama honk honk. Jennifer Lawrence é um verdadeiro fenômeno das trapalhadas. Durante a premiere londrina de Jogos Vorazes, A Esperança, o final, Jennifer Lawrence foi cumprimentar a amiga Natalie Dormer no tapete vermelho e acabou beijando ela acidentalmente na boca. E parece que ela adorou, viu? Em 2014, outro beijo acabou rolando ao vivo. Durante uma entrevista com a bela Ellie Clifton, Thompson se sentiu à vontade para beijá-la após uma pergunta. A cena parece bem inofensiva, a jornalista ficou meio sem graça. Essa imagem mostra um homem justamente com 3 mulheres dentro de um elevador e o que parece é que ele é super comprometido e está prestes a ser flagrado com a boca na botija. Logo em seguida, vemos uma foto de uma possível namorada vindo em sua direção e o que você acha, hein? Será que ela vai acabar com a festinha dele? Ashley Jacobs, repórter do canal estadunidense CBS 8, passou por um momento cômico durante uma transmissão ao vivo há alguns anos atrás. Durante a transmissão, eis que uma girafa invade a cena e começa a brincar com a repórter. Rolou de tudo, lambidas, carinhos, pense numa girafa folgada. Parecia apenas uma edição de debate esportivo no bate-bola da ESPN Brasil, se não fosse o fato de o comentarista Jean Oddi ter dado play em um vídeo com o gemidão do Zap. Ontem chegou uma mensagem. Você com certeza deve se lembrar do momento embaraçoso que Kesha passou com o humorista Jerry Seinfeld. A cantora invadiu uma entrevista do ator para pedir um abraço e ele negou, dizendo que não a conhecia. O repórter irlandês Derek Hartingham foi levado pelo vento enquanto apresentava a previsão do tempo ao vivo. As rajadas de ventos foram fortes o suficiente para entortar o seu guarda-chuva amarelo, fazendo com que saísse de cena. Quando a imagem volta para o estúdio do jornal, os apresentadores não escondem o riso. De volta, Hartingham ri da situação enquanto tenta, sem sucesso, consertar o guarda-chuva. Se você segue Keke Palmer nas redes sociais, sabe que a atriz de Scream Queens é uma personagem e tanto, né? Em uma aparição no Late Night With, o apresentador mencionou os vídeos de Palmer, um em particular onde ela move as nádegas ao ritmo de uma música. Claro, isso levou Palmer a dar a Conan O'Brien um curso intensivo de isolamento de nádegas. Lady Gaga, mais uma vez, conseguiu roubar a cena ao aparecer com pouquíssima roupa no The Tonight Show, a qual protegia somente as partes íntimas e a barriga e uma longa peruca loira. Um homem que foi filmado dando um tapa nos glúteos de uma repórter na Geórgia, nos Estados Unidos, durante uma transmissão ao vivo, foi preso pelas autoridades locais sob acusação de assédio. As imagens mostram a jornalista fazendo uma reportagem sobre a corrida que acontecia na região quando Thomas surge entre a multidão e dá o tapa em Alex. O ciclista belga Stijn Stills está longe de integrar a elite do esporte mundial. Mas uma cena inusitada durante a entrevista o fez ter uma atenção que nunca teve, segundo suas próprias palavras. Tudo começou quando Stills conversava ao vivo com a repórter Lindy Markpole, antes de uma prova de ciclismo na estrada da Bélgica. Ao final da entrevista, Lindy se aproximou para se despedir com um beijo e Stills acabou virando bruscamente, protagonizando um selinho que não estava programado. Durante um telejornal ao vivo da BBC, o homem do tempo, Thomas Schaffner-Naker, mostrou o dedo do meio para o âncora, Simon McCoy. Tudo isso porque o cara brincou que a previsão do tempo não era precisa. Thomas até tentou disfarçar coçando o queixo, mas não deu certo não. A cena ficou péssima e a apresentadora não sabia se ria ou se chorava. Um homem interrompeu a transmissão ao vivo da Rede Globo e mostrou o dedo do meio para a câmera, o que deixou a repórter incomodada. Os brasileiros adoram conferir a previsão do tempo, né? E por isso todos os telejornais sempre reservam um espaço, por menor que seja,
para exibir os mapas, mostrar as regiões onde vai ter sol ou chuva, e tem sempre uma garota do tempo auxiliando na compreensão dos termos usados nesta área. Só que a garota do tempo da AT8 resolveu inovar e, para mostrar que ia ter sol em uma região, ela tirou a roupa, ficando só de biquíni, para delírio de quem estava em casa assistindo. O Balanço Geral da Record TV veiculou uma matéria sobre roubo de celulares na Grande São Paulo. O repórter Marcos Guimarães, que apresentava a reportagem, aproveitou para questionar algumas pessoas que passavam pelas ruas. Entretanto, ele acabou assustando uma mulher loira que mexia no aparelho móvel. Para consertar a peça de roupa, ela colocou um adesivo amarelo nada discreto para continuar no show. Confronto informativo. Este divertido incidente se desenrolou durante um noticiário local na Mongólia. Enquanto a apresentadora mantinha sua compostura profissional, dois redatores aparentemente ávidos por se tornarem a notícia em vez de reportá-la, começaram uma disputa acalorada atrás dela. Em meio a isso, um terceiro indivíduo entra na cena na tentativa de separar os combatentes. Enquanto as duas mulheres ao fundo ficam em dúvida se riem, se choram, os cavaleiros persistem em seu curioso duelo a três, até que por fim se retiram da situação. Solenidade esmagadora. Neste intrigante vídeo, somos apresentados a um repórter engajado em uma entrevista com um homem de expressão extremamente séria, aparentemente discorrendo sobre um tópico de grande importância. Contudo, nos bastidores, algo completamente inesperado está se desenrolando. Um ônibus virado que passa despercebido pelo entrevistado. Curiosamente, um homem de branco, aparentemente encarregado da situação, o observa com uma seriedade extrema. O que poderia dar errado, hein? Pois bem, tudo desanda quando de repente o ônibus vira, quase esmagando o pobre homem. O episódio faz com que todos ao redor corram, criando uma cena digna de uma comédia cinematográfica. Entretanto, o destaque máximo é a reação da apresentadora após a exibição do clipe. Incapaz de conter o riso, ela luta na tela para recuperar a postura e prosseguir com o noticiário. A cada lembrança do incidente, sua tentativa de manter a seriedade é acompanhada por uma risadinha escapando. Uma batalha quase incontrolável entre o profissionalismo e o humor inesperado. Pânico telefônico. Neste instante inesquecível, um repórter estava entregando um discurso magnífico e sério em um programa matinal, quando de repente o seu celular começou a tocar. O interessante é que, ao invés de manter a calma, nosso querido repórter entrou em pânico, perdendo completamente a postura. Em vez de silenciar rapidamente o telefone e pedir desculpas, ele tomou a decisão digna de uma cena de comédia. Pegou o telefone e o lançou o mais longe possível. O resultado não poderia ser outro senão o estrondoso impacto do telefone contra o chão, deixando todos os telespectadores atordoados com a ação surpreendente. A parte mais hilária dessa situação é testemunhar como, depois de tal proeza, ele tenta manter a seriedade como se nada tivesse acontecido, embora aos poucos perceba a insanidade do que acabou de fazer, sem sentido algum. Surpresa efervescente. Apresento a vocês o tutorial definitivo de como jamais devem abrir uma garrafa de champanhe, um espetáculo que ocorreu em uma estação de rádio local no Uruguai. Neste momento inusitado, um cavalheiro sofisticado iniciou a explicação do procedimento adequado para abrir uma garrafa de espumante. Tudo parecia estar indo bem no início, com conselhos úteis, como manter o polegar sobre a parte superior da rolha para evitar que ela voasse e girar suavemente para liberar o gás. Contudo, em um instante, o inesperado aconteceu. E pum! A espuma do champanhe jorrou de repente, inundando completamente o cavalheiro e deixando-o totalmente encharcado. Uma lição de que até mesmo os tutoriais mais sofisticados podem nos surpreender. Testemunho comovente. A extraordinária entrevista que está prestes a ser apresentada é sem dúvida uma das mais reveladoras já realizadas na televisão. Conduzida por uma talentosa repórter brasileira, esta entrevista se destaca pela sua abordagem única. Ela decidiu, sem pensar duas vezes, entrevistar uma pessoa muda. A verdade é que é desafiador não se comover e até mesmo deixar escapar algumas lágrimas com este testemunho tocante. Mesmo que não compreendamos completamente o português, a mulher que está compartilhando a sua história transmite tanta emoção e sinceridade com as suas palavras que é impossível não se sentir profundamente tocado por sua fala. Jornalismo despido. Este exemplar jornalista estava conduzindo uma crônica praticamente perfeita no meio de uma praça. Tudo estava ocorrendo perfeitamente, suas palavras eram enriquecidas por planos que aprimoravam a narrativa. Familiares, amigos e até professores de jornalismo estavam certamente grudados na tela, admirando o talento brilhante desse jovem.
No entanto, em uma reviravolta repentina do destino, um personagem travesso aproveita um descuido para correr em direção ao nosso protagonista e instantaneamente abaixar suas calças até os tornozelos. Apesar da produção agir rapidamente para cortar a transmissão, era tarde demais. Essa cena memorável e épica ficará gravada na memória de todos os seus entes queridos, transformando o nosso jornalista em uma lenda da televisão, embora, é claro, não exatamente pelos motivos que ele esperava. Camponês imperturbável. Este intrigante acontecimento foi apresentado em um programa diário de televisão croata, onde entrevistavam um senhor do campo bastante rústico. O homem de semblante sério compartilhava suas trágicas experiências vividas em diversos conflitos bélicos ao longo de sua vida. Em um momento inusitado, um carro passa voando por ele, destroçando-se completamente ao colidir contra uma vala. O que torna tudo peculiar é a serenidade desse senhor, que aparenta estar completamente habituado a todo tipo de desastres. Sua reação diante desse espetáculo surpreendente é simplesmente dizer algo como: "Parece que tentou nos interromper", seguindo o baile da entrevista. Quanto ao destino da motorista, que realizou essa manobra selvagem de forma incrível, saiu ilesa, sofrendo apenas ferimentos leves. Paixões meteorológicas. Almeida é uma apresentadora do tempo mexicana que cativa sua audiência com sua beleza e precisão na previsão do tempo, desencadeando tempestade de paixões entre os seus telespectadores. No entanto, ela ficou famosa por algo específico, um episódio. Almeida usou legging extremamente ajustada, que tornavam visíveis as curvas de suas partes mais íntimas, deixando todos os telespectadores de queixo caído. Isso instantaneamente a tornou viral nas redes sociais, chegando a veículos de mídia em todo o mundo e sendo catalogada como a apresentadora do tempo mais sensual do mundo. Apesar disso, parece que em certo momento Almeida percebeu o erro climático que havia cometido e virou-se de lado. No entanto, como uma boa profissional, teve que concluir a apresentação de frente, gerando assim entre os telespectadores uma verdadeira onda de calor. Reportagem imersiva. A extraordinária reportagem que estamos prestes a assistir ocorreu em algum lugar na Rússia, quando, após inundações, destemidos repórteres decidiram entrevistar um azarado taxista, cujo carro ficou preso em um buraco na estrada. No vídeo, testemunhamos o taxista, já em segurança, compartilhando sua trágica história com os repórteres sobre o que aconteceu e como o asfalto cedeu sob seu veículo. Contudo, em um momento inesperado, quando escorregava, ele cai de forma inesperada num enorme buraco cheio de água, onde o seu carro estava, quase afundando completamente. Assim, vemos o taxista nadar até a margem e esforçar-se para sair do buraco da melhor maneira possível, soltando palavrões em russo. Essa cena, vista de fora, é verdadeiramente bizarra. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Caso tenha curtido, que tal se juntar a nós e se inscrever em nosso canal? Além disso, deixe o seu joinha e compartilhe com todos que puder. Afinal, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E que tal aproveitar e fazer uma maratona curiosa com a gente? Na tela você pode conferir uma seleção especial de vídeos que recomendamos que assista. Eu estarei esperando por você em cada um deles. Valeu e até a próxima!